Bom dia, gente! Estamos de volta. Diz o ditado que quem é vivo sempre aparece, né? A gente estava sumido porque a gente estava preparando uma série de novidades, reformulando o site. Então, em breve vocês vão ter novidades aí no Vic Saudável. Mas eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre o ciclo viciante do açúcar, né? O que acontece? Às vezes a gente é taxado de radical por a gente não aceitar só um pedacinho. Eu realmente acho que só um pedacinho, para a grande maioria dos alimentos, não tem nenhum problema mesmo, né? Você acaba ficando antissocial se você fica muito radical. Mas no caso do açúcar, um pedacinho é um grande problema. Por quê? Porque estudos mostram que o açúcar ativa regiões no cérebro, as mesmas regiões que são ativadas por drogas como heroína. São regiões de recompensa e de prazer. Então, quando você ingere um pedacinho de alguma coisa que contém açúcar, como um chocolate, por exemplo, um chocolate ao leite, o seu cérebro libera dopamina. E aí você tem uma grande sensação de prazer, a sua glicemia sobe, né? Te dá um pico de glicose no sangue, um pico de insulina. Só que na mesma velocidade que a sua glicose sobe, ela desce. E daí fica aquela sensação de vazio e o seu cérebro quer mais. Isso vira um loop infinito. E às vezes a gente fica preso nesse loop. Não é uma questão de costume, né? Por exemplo, eu já tô indo para 5 anos aí de reeducação alimentar e até hoje eu ainda fico presa nesse loop infinito se eu não tomar cuidado. Toda vez que eu saio de férias, eu me dou a liberdade de comer o que eu quiser, especialmente se eu for para um lugar diferente. E isso aconteceu esse ano e já tem algum tempo que eu voltei de férias e até hoje eu ainda tô presa no loop infinito do açúcar. Por quê? Porque eu consumi muito açúcar nas minhas férias. E quanto mais você consome, mais você quer. Então, no caso do açúcar, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do só um pouquinho, só um pedacinho. O ideal mesmo é que a gente reeduque o nosso paladar e comece a adoçar as coisas com um tipo de doce que é saudável, né? Por exemplo, tâmara para adoçar bolos ou adoçantes naturais como estévia. A gente realmente consumir o mínimo de açúcar que a gente puder, mesmo aquelas opções que são mais saudáveis como demerara ou mascavo. E aí as pessoas perguntam, tá, como é que eu saio desse loop infinito do açúcar? A gente precisa realmente de um esforço grande no início para não consumir nada de açúcar. Assim, a gente fica com muita vontade, mas quanto mais tempo a gente fica sem consumir, menos vontade a gente tem. Então, para sair desse loop infinito, é realmente necessário um esforço bem grande para poder sair do vício, né? Eu tô nesse momento agora, né? Tô me propondo um desafio de ficar 30 dias sem açúcar, porque aí a gente consegue sair desse vício e voltar ao normal, sem ter aquela tara por açúcar. Então, quem quiser me acompanhar, eu vou usar lá no Instagram do Vic Saudável a hashtag desafio 30 dias sem açúcar. E vai ser um prazer a gente embarcar junto nesse desafio. Nos vemos lá!